Oi, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Vanessa, eu tenho 31 anos de idade, eu sou mãe de duas crianças, que é o Isaac e a Débora. Eu sou casada, eu sou dona de casa, eu sou um pouco de professora, eu sou um pouco faxineira, cozinheira, costureira e a minha profissão atualmente eu sou psicóloga. Só que esse período de pandemia eu não estou exercendo porque, na verdade, eu mudei de cidade recentemente, mudei no início do ano, bem nesse período de pandemia. E estou aqui. É como se esse período que eu estivesse passando de pandemia, para algumas pessoas, eu acredito que para a maioria é um período de muita luta, muita dificuldade, principalmente o início dessa pandemia. Mas para mim, de certa forma, eu posso dizer que para mim não é um período assim tão difícil. Para mim está sendo um período de aprendizagem. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho passado nesse período de pandemia. Por quê? Porque nessa questão de quarentena e de isolamento social, se para as pessoas já não foi fácil, para mim então eu acredito que a dificuldade ela tenha sido ainda maior. Por quê? Porque na verdade eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou um pouco dono de casa, mas na verdade a minha profissão eu sou psicóloga. Já tenho 5 anos que estou formada, já fiz atendimento clínico, trabalhei em CRAS, já trabalhei em algumas prefeituras e de certa forma tenho um pouquinho de experiência em cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas, cuidar de vidas é algo que sempre ardeu no meu coração. Então, esse período de pandemia, para algumas pessoas, ele foi um momento de grande dificuldade. Mas para mim, eu louvo a Deus não pela pandemia, não pelo que as pessoas estão passando, não porque assim, muitas pessoas perderam suas vidas, algumas pelo próprio vírus, outras porque tiraram as suas próprias vidas, outras pessoas nesse momento estão em depressão. Mas para mim, ele foi um momento ímpar na minha vida. Por quê? Porque antes dessa pandemia, eu passei por um problema de grande crise existencial. Como assim? As pessoas que me conhecem, se eles ouvirem esse vídeo, e a maioria eu acredito que vai dizer que eu estou sendo ingrato ou que eu estou sendo louco, eu não vou entender. Por quê? Porque aparentemente eu já conquistei tanta coisa na minha vida, eu já passei por lutas maiores. O período que eu fui estudar mesmo na faculdade, eu sou esse tipo de pessoa assim que é muito corajosa, sabe? Eu sempre fui muito sonhadora, muito corajosa, muito ousada. Nunca tive essas dificuldades que algumas outras pessoas elas enfrentam ao longo da sua caminhada. Então, eu acredito que isso é uma bênção de Deus na minha vida, porque eu sempre fui desinibida, sempre gostei muito de falar, sempre tive amizade, sempre fui aquela criança que tudo que tinha na escola, se tinha algum teatro eu participava, se tinha alguma apresentação eu participava. Então sempre fui muito extrovertida e tive muita facilidade em amizade. Só que aí também teve um período que quando eu fui para a faculdade foi algo que é algo que marca muito a nossa vida e a minha não foi diferente. Só que para mim foi ainda mais difícil. Por quê? Porque na época a faculdade aparentemente foi uma loucura, porque é como se assim eu não tivesse me preparado para mim. Simplesmente eu descobri o curso que eu queria, que era psicologia. Eu não tinha R$ 1, eu não tinha dinheiro, eu não tinha me programado para me passar numa faculdade pública. E aí de repente eu arrumei minhas malas e aquela frase que eu fui com a cara e a coragem. Enfim, depois estarei entrando em detalhes sobre essa grande aventura, que graças a Deus deu certo. Deu certo, mas também foi com muita luta, passei grandes dificuldades, muita coisa assim que dá para escrever um filme de verdade. E uma das coisas que marcou muito a minha vida, esse período de faculdade, é que no período da faculdade eu acabei engravidando e nesse período também foi muito difícil. Por quê? Porque não só engravidar inesperadamente, numa hora inesperada, mas além de ter engravidado, eu fui abandonada grávida, eu fiquei sozinha grávida. E para completar a história, que parece um filme, hoje eu fico morrendo de rir, eu digo, meu Deus, como que eu superei tudo isso? Além de eu ter ficado sozinha grávida, eu continuei estudando, eu não tinha condições financeiras, a minha mãe correndo para um lado, para o outro, para me ajudar, para bancar tudo. E assim, nesse período foi um momento de muita dor, muita tristeza, eu me isolei, só que também
tudo aquilo que dói muito, que machuca, de certa forma, ele vai acabar te levando para o propósito. Por quê? Porque foi nesse período de dor que eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu sempre fui uma criança extrovertida, uma criança alegre, uma criança que tinha facilidade de fazer amizade, uma criança que tinha facilidade de aprender, porém tinha algumas coisas na minha vida que, como acredito que é a história de todo mundo, eu tinha traumas, eu tinha dificuldades, eu tinha as fases difíceis da minha vida, eu tinha traumas que eu teria que vencer. Então, nesse período da gravidez, nesse período que eu fiquei sozinha, foi um momento de muita dor, eu quase entrei em depressão, eu sofri muito, eu me isolei. Só que aí foi onde eu conheci a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque muitas das pessoas, elas não conhece verdadeiramente a Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, desde criança. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, que sempre acreditou em Deus. Eu era aquela criança que sempre buscou a Deus, que ia para a missa, que rezava a reza disso, a reza daquilo, que de certa forma sempre fui apaixonada por Deus, sempre procurei a Deus, mas assim, eu procurava a Deus no sentido de que aquilo que os outros me falavam a respeito de Deus era o que eu acreditava, só que eu não tinha tido um encontro real com Deus. Então, nesse período de dor e sofrimento, de certa forma, eu não sei se eu tive raiva, eu tive revolta, mas eu fiquei muito chateada com Deus, porque eu me considerava uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, e como que pode tanta maldade acontecer justamente comigo? Mas ainda assim, graças a Deus, eu não fui ficar revoltada, eu não fui culpar Deus, eu não fui procurar um culpado, simplesmente eu comecei a conhecer a Deus. Eu fiz o quê? Eu comecei a conhecer a palavra de Deus, e foi onde eu descobri a Bíblia e a sua palavra. Foi onde eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a me ajoelhar, buscar, abrir meu coração, rasgar minha alma para Deus, e foi algo muito bom, apesar de muita dor esse período, porque é assim, só quem passa por isso é quem sabe. Por mais que eu venha descrever, por mais que eu venha falar o que é a dor da perda, o que é a dor do abandono, o que é a dor da rejeição, você não vai entender se você não passou por isso, mas quem passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. E está se aproximando a data do Dia dos Pais, e hoje em dia eu acredito que hoje, graças a Deus, eu sou curada. Eu tenho um marido que é abençoado, eu tenho uma família linda, eu tenho um marido que é uma bênção de Deus na minha vida. A minha família, graças a Deus, é uma bênção, mas há muitos anos atrás, nesse período, era um período de luta, de dor, de sofrimento. Por quê? Porque quem é mãe sabe que quando alguém fere você supera rapidinho. Quando alguém te rejeita, se você tivesse facilidade, você acaba que perdoando. Mas quando alguém fere algo que é seu, quando alguém fere um filho seu, rejeita um filho seu, é como se a dor ela fosse incalculável. Essa dor é muito pior. Então, eu passei por essa dificuldade, mas graças a Deus também superei, venci. Eu conheci a Deus, me entreguei para Deus, acabei vencendo. E outra dificuldade que enfrentei, além de eu ter sido abandonada grávida, eu não tinha condições financeiras de me manter na faculdade, eu me mantinha com muita dificuldade, eu trabalhava de um jeito, trabalhava de outro, a família ajudava, minha mãe fazia o possível, o impossível para me ajudar, e aí eu fui vencendo aos poucos. Não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui vencer. E a luta maior também é porque, além de tudo isso, meu filho ele nasceu com uma má formação muito grave. Ele nasceu com uma má formação congênita, onde a perna dele era totalmente torta e o pé era totalmente deficiente. Então, além de tudo isso, eu ainda precisava buscar forças para me levar ele para fazer o tratamento. Todas as sexta-feiras ele ia no médico, ele fazia o tratamento, ele usava gesso. Eu criava ele sozinha, e Deus preparou pessoas maravilhosas para cuidarem dele. Deus foi cuidando de mim de uma forma muito especial, e eu fui vencendo tudo isso. E aí, graças a Deus, com muita luta, com muita dificuldade, acabei terminando a faculdade, mas aí é onde que começa uma parte muito interessante da minha vida, porque
Nesse período que eu terminei a faculdade, eu tenho certeza que, como eu já tinha vencido aquela dificuldade, eu ia arrasar, eu ia ter muitos clientes, eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia comprar um carro novo, eu ia comprar um apartamento. É como se, uau, vou ganhar o mundo, né? E quem se formou sabe que não é bem assim. Eu acredito que de 10 pessoas que elas fazem a faculdade, uma ou duas, ela vai já começa a carreira fazendo sucesso. Então, foi uma decepção muito grande. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho experiência. Por mais que eu tinha vontade, eu tinha uma boa intenção, mas eu não tinha experiência. E ninguém contrata quem tem experiência. E aí foi quando começou uma das maiores dificuldades da minha vida. Por quê? Porque veio um período de vitória, mas também veio um período, juntamente com a vitória, veio uma frustração muito grande. Por quê? Porque eu não consegui de cara achar um emprego. Foi muito difícil. Eu fui trabalhar em loja e aquele período que não deveria ser de maneira nenhuma humilhação, me senti muito humilhada, porque eu escondi a minha profissão, eu escondi que eu era formada. Mas por que eu escondi? Porque as pessoas elas são muito... As pessoas elas são às vezes muito julgadoras, mas não é porque elas querem. E de certa forma aquilo que as pessoas elas te ferem ou te falam, isso não está muito ligado a você, está ligado a elas. Então todas as vezes que alguém descobria que eu era formada, falava assim: como assim você é formada, está trabalhando nesse emprego? Como assim? Então, o que deveria ser um elogio, se eu estava trabalhando é porque eu estava precisando, né? O que deveria ser um elogio era muitas críticas. E aí uma coisa muito interessante aconteceu. Nesse período, foi um período que logo depois que eu larguei esse emprego, eu voltei para a minha cidade. Eu conheci o meu esposo, a gente se conheceu, foi uma bênção, a gente se casou muito rápido. E grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor nos abençoou muito na questão do ministério. Ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa que, graças a Deus, ele tem os mesmos propósitos que eu. Nós não temos dificuldades assim em relação ao nosso casamento. Às vezes eu acho até engraçado que tem pessoas que falam que enfrentam problemas no casamento, isso e aquilo. E a gente não, é como se, nossa, é incrível, é como se realmente fosse minha metade que Deus tinha feito para mim. A gente não tem dificuldades, uma aqui, outra ali, mas coisa muito pequena. E o que eu acho incrível é a forma que Deus me curou. Durante tudo isso, eu falando aqui parece rápido, mas foi um processo muito dolorido. Por quê? Porque tem muitas mulheres que quando são abandonadas, que quando são rejeitadas, elas ficam depressivas e elas não conseguem se libertar disso. Elas sentem uma dor muito grande, uma vergonha, é uma humilhação muito grande. Só que assim, o que eu quero dizer é que você não precisa ter vergonha de alguém ter te abandonado. E se a pessoa fez isso, aconteceu, você não tem culpa, isso não é problema seu. Você não é a culpada disso. Então, o que eu quero dizer é que, muitas das vezes, os grandes desafios da vida a gente consegue vencer com facilidade. Mas, às vezes, a gente acaba parando numa pequena pedra. E isso foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, o meu casamento estava ótimo, eu já tinha superado a dor da traição, da perda, do abandono. Eu já tinha superado a questão da dificuldade financeira. Eu arranjei meu primeiro emprego. Eu estava num emprego bom, eu ganhava um salário que era um merecido. Então, aparentemente, estava tudo bem comigo. Minha vida estava fluindo muito bem. Graças a Deus, assim, eu pensei, assim, as primeiras semanas, claro, o primeiro mês de emprego, os primeiros dias, eles são desafiadores. É como se fosse algo maravilhoso, mas você tem muito medo. Tudo que você vai fazer a primeira vez, você tem muito medo. Então, eu lembro que os primeiros dias no emprego, por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu tivesse feito estágio, assim, a experiência, ela é muito, de certa forma, ela é diferente da teoria. E aí foi muito desafiador, foi difícil, mas como eu tenho essa facilidade de falar, de me comunicar, de amizade, então deu tudo certo. E aí foi passou um mês, 2, 3, passou um ano, passou o segundo ano, e nisso já tem 5 anos que eu estou formada. Nesse período também acabei sempre investindo em curso, eu fiz pós-graduação, terminei minha pós-graduação, investi em outros cursinhos, comecei outra pós-graduação, não terminei, já estou no meio de outra, algumas terminei, outras não. E assim, sempre investindo na minha profissão, sempre, mas
É como se, cara, eu já venci tanta coisa grande, tanta coisa pior minha vida. Eu tava empregada, aparentemente bem, um casamento bacana, meus filhos numa fase boa, minha família não é perfeita, mas tudo andando, o que todo mundo olharia e dizer, uau, que vida maravilhosa. Mas sabe quando dentro de você não está tudo bem? Era como se externamente, aparentemente estivesse tudo bem, mas eu fui percebendo que eu não estava dentro do meu propósito. Aquilo não era o que ardia dentro de mim. Como assim? Lógico, eu amo vidas, eu amo a minha profissão, eu amo atendimento clínico, eu amo sim, eu atendia pessoas no CRAS, amo, não vou dizer que não gosto, porque isso me trouxe muita experiência. Mas, de certa forma, é muito frustrante quando você olha para você olha para dentro de si e você começa, o que que eu vim fazer na Terra? Qual é o meu propósito? De onde eu vim? Para onde vou? Como assim? Você tem 30 anos, você está formado, você tem um emprego, você tem um marido bom, os filhos bons, blá, 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 blá. Cara, você já venceu tanta coisa, você já venceu tanto desafio. Como assim você não está feliz? E aí começa essa luta interna dentro de você, porque na verdade, muitas das vezes quando começam esses questionamentos, tem pessoas que nos acham, digamos que a gente se sente tipo assim, murmurador ou que está reclamando da vida, e a gente tem certo medo de questionar. Só que na verdade, eu imagino que não é questão de ser ingrato ou de que você está murmurando, está reclamando da vida. Pelo contrário, é porque você fez de tudo para dar certo e ainda assim é como se você não tivesse dado certo, entendeu? E aí eu comecei a passar por esse questionamento, comecei a me sentir triste, eu comecei a me isolar, eu não gostava mais de trabalhar, eu não gostava mais de fazer atendimento, eu comecei a me sentir feia, eu comecei minha autoestima a ficar detonada e aparentemente tudo externamente estava bem, mas eu não estava bem por dentro, eu não estava feliz. Por quê? Porque na verdade todos nós nascemos com um propósito que queima dentro do nosso coração. E na verdade, o que que queima dentro de você? O que que queima dentro de mim? Na verdade, a coisa que eu mais gosto é ajudar pessoas a se libertarem, é cuidar de vidas, é abraçar, é cuidar, é de ver as pessoas não sofrerem aquilo que eu sofri, é de tipo assim, eu gosto muito da questão de contar minha experiência, algo que parece ser muito simples, mas é assim, se eu venci algo, muitas coisas tristes que eu passei na minha vida, muitos desafios, se eu venci, eu acredito que você também pode vencer. E nesse período que eu passei por grandes dificuldades, Deus sempre usou pessoas para me ajudar. Então, por mais que doesse nesse momento de caminhada, de luta, quando você ajuda alguém para ajudar você a carregar o fardo, ele fica mais leve. Então, o propósito, na verdade, muitas das vezes você não entende. Para algumas pessoas é fácil sim descobrir o propósito, para outras é difícil, mas o seu propósito ele está diretamente ligado na sua identidade. E aí, nesse período de busca, eu comecei a ler ainda mais, eu comecei a fazer testes, eu comecei a ler artigos, eu comecei a procurar aqui, procurar ali. E é um dos erros que eu acabei cometendo. Por quê? Porque quem criou a sua identidade e o seu propósito foi Deus. Essas fontes externas, essas coisas externas, elas vão sim te ajudar, elas são ferramentas. Mas o primeiro erro que eu cometi, eu fui procurar minha identidade, o meu propósito, baseado na vida dos outros, baseado no livro dos outros, baseado em A ou B, eu procurei, eu estudei, eu li isso, eu li aquilo, eu tentei botar em prática. E a frustração foi grande, porque é como se nada desse certo, nada mesmo. Eu procurava aqui, eu lia, parecia que estava tudo bem, de repente não estava. E aí, coisas que parecem muito simples. Quem é você? De onde você veio? O que você veio fazer nessa terra? Aí você começa a observar que você não está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Como assim? Eu já cheguei a, tipo, abandonar minha profissão por um período. Já abandonei. Eu botei meu carimbo na gaveta, botei até meu anel de formatura na gaveta. Eu botei tudo que simbolizava a minha formatura na gaveta. E o problema não era bem o meu diploma, não era a minha profissão. Por quê? Porque eu amo ser psicóloga. Mas como assim? Como que eu amo e como que eu não estou querendo mais? O problema ele não estava ligado exatamente à minha profissão, ele estava ligado a mim, porque
É como se você foi criada a vida toda para fazer algo e de repente, inconscientemente, o mundo ele vai te levando a fazer outras coisas. E por mais que você seja uma pessoa que tenha personalidade formada, por mais que você seja uma pessoa que você não é muito de estar se comparando aos outros, uma hora ou outra, gente, isso vai te influenciar. Esse mundo, ele às vezes ele influencia de forma muito direta, mas às vezes ele influencia de forma tão direta que você não vai nem perceber que está te influenciando. Então, as adversidades da vida, a maternidade, ela é uma bênção, mas ela tem suas dificuldades. Então, foram muitas coisas externas que acabaram influenciando a minha vida. E aí algo muito interessante aconteceu, que eu comecei a ficar muito frustrada. Eu comecei a ficar muito frustrada. E meu marido, o que você tem? O que está acontecendo? Só que o interessante é que foi num período que ele também ficou muito frustrado. Aí o que aconteceu? Deus é muito incrível, assim, porque aconteceu algo que eu não esperava. Meu marido falou bem assim, vamos mudar de vida? Vamos mudar de cidade? Eu, o quê? Você tá louco? Como assim? A minha personalidade é daquelas que faz as malas hoje, se der vontade, eu vou morar nos Estados Unidos ou no Japão, no deserto. Onde Deus mandar, eu vou. Mas meu marido não, meu marido é estabilizado, ele é concursado, ele é estabilizado, tanto emocionalmente, assim, financeiramente, digamos, espiritualmente, então ele é bem mais estável do que eu. E aí eu achei aquilo uma loucura, acabei esquecendo do que ele falou, mas a imaginação, nós pegamos, criamos a coragem e a gente fez a mala e de repente, assim, do nada, puf, vamos mudar de cidade. A gente saiu da nossa cidade e viemos para São Paulo, que é muito longe daqui. E aí o interessante é que a gente não se planejou, a gente não, naquela questão, nós vamos quando? Mês que vem? Vamos se planejar, guardar dinheiro? Não, simplesmente... Como ele trabalha só 10 dias e tem 20 dias de folga, ele pode morar onde ele bem quiser. E aí ele fala assim, você topa? Eu disse, você tá louca? Eu não acreditei. E aí simplesmente ele arrumou, a gente decidiu de uma hora para outra, tipo, daqui 3 ou 5 dias, a gente arrumar as malas, desalugar a casa, guardar tudo e vir. Simplesmente, igual quando foi o período da minha faculdade, simplesmente eu fui, quando vi já estava lá e consegui, graças a Deus, foi o período que nós viemos para São Paulo. Mas aí, uma coisa assim bem complicada é porque, imagina só, a gente veio com o propósito de quê? Ficar uns 6 meses, 1 ano ou até 2 anos estudar. Por quê? Porque lá é muito difícil para a gente estudar, porque como a gente tem a nossa família para sustentar, então a gente não estava sobrando dinheiro, não tinha mesmo recurso para estar estudando fora. E aqui, como tudo é mais fácil, como ele estava querendo estudar mais e eu também, e a gente estava buscando esse propósito, porque na verdade a gente estava assim, incomodada. E a gente veio, e aí surpresa, quando a gente chegou aqui, eu vim na frente, ele ficou trabalhando uns dias, aí depois ele veio. E aí nem a minha mudança pôde vir, a minha mudança ficou toda lá, por causa do período de pandemia. E aí a gente comprou só, ele acabou comprando só as coisas de cozinha mesmo, geladeira, fogão, essas coisas básicas. Eu trouxe umas caixas com algumas louças. Tipo assim, a gente se virou com o que pode, a gente tá parecendo estudante até hoje, a nossa mudança não veio. Mas uma coisa incrível nesse período de pandemia, que foi um período de descoberta, é como se esses 6 meses que eu estou aqui, vai fazer 6 meses, já está com vários meses de pandemia, de quarentena. Para algumas pessoas foram um período muito difícil, para mim não foi fácil, mas foi um período de muito aprendizagem. É como se eu tivesse destravado aquela única pedrinha que faltava. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu já venci muito, eu já consegui crescer, mas faltava algo. E o que era esse algo que faltava? Por que eu tinha tudo para crescer, para estar bem financeiramente e eu estava um fracasso? Porque, na verdade, eu tenho sim, graças a Deus eu tenho resultados. Muitas pessoas que eu atendi, muitas pessoas mesmo, na clínica, ou fora da clínica, ou na prefeitura, ou voluntariamente, as pessoas, graças a Deus, elas mudaram de vida, elas se libertaram. E assim, como que pode? Eu não sou uma profissional das piores, eu não sou uma má profissional,
Eu não sou uma irresponsável, não sou tão preguiçosa assim. Como que pode? Parece que tá tudo dando certo e por dentro de você tá tudo errado. Mas é por conta disso. É porque eu não estava no meu propósito, eu não tinha descoberto o meu propósito. E aí, às vezes, a gente pensa que é fácil, mas não é tão fácil você descobrir o propósito. E aí, nesse período, meu marido viaja, trabalha, vai, volta, passa alguns dias lá, alguns dias aqui. Foi um período de muita aprendizagem. Por quê? Porque eu comecei a estudar muito, eu comecei a buscar. Eu voltei, eu não sei se vocês gostam, mas eu voltei a escrever, eu voltei a sonhar. Eu gosto muito de escrever assim, ó, tudo colorido. Então, eu comecei a fazer meu curso de formação em coaching. Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. Esse curso ele me ajudou muito. Comecei a fazer essa pós-graduação, que é formação em coaching, e é como se fosse uma viagem dentro de mim. Então, esse curso ele me ajudou bastante. Mas aí o que mudou realmente minha vida, o que foi incrível assim, cara, eu acho que só tem um mês ou dois que eu descobri o canal 459, esse grupo 459, o canal do Pablo Marçal. E o engraçado é que eu já tinha visto alguns vídeos dele, só que eu tinha, sabe o quê? Eu tinha medo do Pablo, é sério. Tem pessoas que não gostam dele, acham ele chato. Mas eu tinha medo dele, aí eu nunca fui pesquisar diretamente quem era. Eu vi o vídeo e achava, uau, que vídeo interessante. Só que assim, tinha curiosidade, mas sabe quando o medo te bloqueia? Eu tinha medo do Pablo, eu não sei porquê, eu acho isso muito interessante. Muitas pessoas têm raiva dele, não gostam, acham ele isso, aquilo, eu tinha medo. Mas aí teve um dia que alguém postou no Facebook aquele vídeo dele que é bem conhecido, que foi ele postou um vídeo que um irmão tinha perdido o irmão sem pedir perdão, aquele famoso vídeo. Ele fala que Deus é o alfa e o ômega. O ômega, ele é o dono da vida, ele não tem que dar satisfação. Então eu achei aquele vídeo muito interessante. Aí foi quando eu decidi pesquisar quem era Pablo Marçal. Aí perguntei ao meu esposo: ei, você conhece isso aqui? Quem é? Ele é crente? É isso aqui? Ele disse: rapaz, não conheço não, mas tem um amigo nosso que é uma pessoa muito bacana e que cresceu muito assistindo os vídeos dele. E aí foi quando eu fui pesquisar quem era o Pablo. E uma das coisas muito interessantes é que eu tinha muito medo, assim, sei lá, dele realmente, ele não ser cristão, dele não usar princípios e nem nada desse tipo. Ele ser antibíblico é uma coisa que eu tinha muito medo. Mas, gente, quando eu vi o vídeo, uau, meu Deus, aquilo transformou minha vida. Por quê? Porque Pablo é uma bênção de Deus em nossas vidas. Porque o incrível é que ele é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Só que para mim testar uma pessoa que eu não conheço na rede social, eu sempre olho, eu procuro ver se a pessoa tem valores e princípios. E é uma coisa muito marcante que o Pablo ele tem valores e ele tem princípios. Então, como ele tem valores e princípios, eu não vi problema nenhum eu estar vendo os vídeos dele. Aí comecei a ver o vídeo. E aí, de repente, quando foi um dia bem cedinho, gente, eu comecei a acordar cedo. Eu tava acordando 10 horas da manhã, sem energia, cansada. Aí eu relutava, tomava um banho, fazia minhas cores morrendo de preguiça, sem coragem. E aí, quando eu comecei a acordar 4h50 da manhã, gente, eu comecei a criar uma energia incrível. Eu comecei a criar energia, eu comecei a me alimentar melhor, eu já perdi peso, eu comecei, tipo assim, estudar melhor. Eu estava estudando muito nessa quarentena, mas sabe assim, quando você tem aquele ânimo, você tem aquele gás. Então eu comecei a me animar muito. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, buscar mais. E todos os dias eu consegui acordar esse horário. E isso transformou a minha vida, porque eu estou lendo o livro exatamente justo nesse período que ele fala O Poder do Hábito. E assim, só o livro em si, eu já li vários livros. E o livro ele não vai mudar a sua vida. Mas quando você quer, você muda sim. E uma coisa interessante que esse livro fala é que um hábito, ele cria novos hábitos. Então, essa questão de eu acordar cedo, ela me trouxe muita energia, disposição. Eu comecei a ter ânimo. E eu lembro que, assim, incrível, como eu já tenho alguns resultados na clínica, eu tenho uma certa experiência, mas uma coisa incrível, eu não consegui postar um vídeo, eu nunca consegui criar conteúdo no Instagram. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de escrever, eu já tenho experiência, eu tenho pós-graduação, eu tenho bastante coisa escrita, eu tenho bastante material resumido. Eu gosto muito de aprender.
Mas eu não sei como que uma pessoa que gosta tanto de falar, uma pessoa que gosta tanto de conversar, tem facilidade com as amizades, mas não gosta de fazer vídeo. Assim, eu não conseguia, eu me achava feia, a voz feia, isso e aquilo, eu procurava 1000 defeitos e eu não conseguia gravar o vídeo. Então, essa é a minha história. Ainda tem muitas coisas para me contar. Se você gostou dessa pessoa aqui, você dá um like, dá um joinha. E o que eu quero frisar nesse vídeo é que eu tenho certeza que ele não tá perfeito, porque eu não sou perfeita. Esse vídeo não tá perfeito porque eu não sou perfeito. Ele pode agradar umas pessoas, e é óbvio que ele vai desagradar muitas pessoas, mas a única coisa que eu quero fazer é começar. Por quê? Porque ninguém começa grande. Primeiro você e eu trabalhamos para termos experiência. E só depois nós vamos aprender para ganharmos dinheiro. Então, o dinheiro, ele não é a parte mais importante da sua vida, mas ele faz parte do processo. Eu percebo que aquilo que mais me paralisou, que mais me prendeu, que mais me segurou de estar em passos maiores, de ter vencido mais, de ter conquistado mais, foi a questão do dinheiro. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Então, é uma coisa que o dinheiro só é uma consequência. Assim como essa questão, não sei se vai ter, eu não sei, eu espero que tenha pelo menos 10, 20, 30, depois vá para 50 mil inscritos. O meu objetivo até pelo menos daqui uns 3 meses é alcançar 1000 inscritos. Porque assim, a maioria das pessoas que vai começar vendo o meu vídeo hoje, eu acredito que são as pessoas do 459. E eu agradeço muito se essas pessoas se inscreverem e curtir meu vídeo. Só que eu tenho certeza que algumas dessas, elas podem sim continuar. Mas não é meu público, sabe por quê? Porque as pessoas do 459, elas têm assim, perfil diferente do meu. Elas têm a mentalidade diferente do meu. E eu acredito que o público-alvo que eu quero alcançar são mulheres que ainda não descobriram o seu propósito, não descobriram a sua identidade. São justamente pessoas que estão, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Só que eu tenho certeza que estamos em fases diferentes. Vai ter pessoas que vão assistir meu vídeo e achar assim, que vídeo bobinho, repetitivo. Assim, pode parecer bobinho, pode parecer chato, pode. Só que isso é o começo, isso só é uma sementinha. Vai ter mulheres que simplesmente nunca gravaram o vídeo e vai dizer, esse vídeo tá uma porcaria. Se esse vídeo aí ela teve coragem de gravar e postar, também vou postar o meu. Então é isso, sabe por quê? Porque cada um de nós estamos em fases diferentes. Vai ter mulheres que já sabem falar muito bem, gravar muito bem. Uau, mulheres de sucesso que sabem qual é o seu propósito, sua identidade. E parabéns por isso. Mas também vai ter mulheres que ainda nem superaram o que eu superei. Por quê? Porque eu superei o abandono, eu superei perdas, eu superei frustrações, eu superei grandes problemas financeiros, problemas emocionais, eu superei muitos traumas. Então, se eu passasse 5 dias gravando, não seria suficiente para me contar o tanto de dificuldade que eu passei e que eu superei. E que eu tenho certeza que se eu superei, você também é capaz de superar. E cada um de nós temos as nossas facilidades, mas nós também temos as nossas dificuldades. Então, uma coisa que eu acredito é que o público-alvo do meu canal, ele seja mulheres comuns como eu. Mulheres que não estão nem aí para questão de dinheiro, de fama. Isso aí, se vier, amém. Se não vier, eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque se uma única vida, se eu conseguir transformar uma vida através do meu testemunho, eu já tenho um galardão. E não vai ser só uma vida, sabe por quê? Porque uma semente que eu plantar e que ela nascer, essa árvore vai dar frutos, e esses frutos também vão dar frutos
e as pessoas vão investindo em mais pessoas e vira algo que, por mais que você pense que você não vai transformar ninguém, mas eu quero te dizer o seguinte, eu perdi um pouco aqui do raciocínio, mas assim, vamos começar novamente. É o seguinte, se eu der pelo menos um fruto, esse fruto estará cheio de sementes. Esse fruto, ele vai dar mais um fruto. E aquele que ele conseguiu alcançar e dar frutos, vai ganhar outro, vai ganhar outro, vai ganhar outro, e assim vai começar uma corrente. Então, por mais que eu só alcance uma vida que esteja passando dor, que esteja em sofrimento, que esteja revoltada, que esteja triste, desanimado, por mais que seja só uma pessoa, eu tenho certeza que quando a gente tá bem, é como esse copo aqui com água. Ele tá só por aqui, mas ele é para estar aqui e ele é para transbordar. E eu não estou igual esse copo, graças a Deus já estive assim, mas hoje eu me sinto transbordando da gratidão de Deus. Por quê? Porque eu estou bem. Aparentemente o mundo está desabando, está tudo dando errado, mas o quê? Eu estou bem, eu estou feliz. Então, não importa se alguém está melhor do que eu, que está pior. O que importa é que se eu fui capaz de superar tudo que eu superei, eu sou capaz de ajudar alguém a superar. E a minha felicidade, a minha gratidão, a alegria que eu tenho dentro de mim, ela é tão grande que simplesmente não consegue mais ficar dentro de mim. E já ajudei muitas pessoas, graças a Deus. Sempre meu celular tem pessoas que eu ajudo, isso e aquilo, mas eu não tinha coragem de postar foto. Não gosto de me expor, não gosto dessas coisas. Mas eu vi que é o quê? Uma necessidade. Por quê? Porque enquanto eu e você não estamos conseguindo mostrar para o mundo algo que temos dentro de nós, que eu tenho certeza que pessoas de valores e de princípios, ela sempre vai ter algo bom dentro dela. Enquanto eu e você estamos guardando aquilo que Deus colocou dentro de nós, tem pessoas falando um monte de porcaria. Tem pessoas enchendo a internet de porcaria, de coisas que não prestam, de coisas que não têm relevância nenhuma, de coisas que simplesmente vão adoecer outras pessoas. Um exemplo muito claro, 40% do conteúdo da internet é pornografia.